Eu tava no Instagram hoje de manhã e eu vi uma frase que me fez pensar um pouquinho. Eu tava naquele feed infinito rolando e eu vi uma frase, um cara sentado na caçamba de uma caminhonete, um picape da vida assim, e a legenda, né? O tempo passou e o homem que saía cedo voltava tarde e tava sempre cansado era o seu pai. Agora é você. Eu parei pra pensar, porque eu saí do ensino médio e já comecei a trabalhar. E eu queria muito gravar vídeos e postar conteúdo, ser importante e relevante num certo nível. Mas eu já saí do ensino médio com um trabalho, né? Já comecei a trabalhar. Então, comecei a trabalhar, ganhar meu dinheiro. Tive uma má gestão desse dinheiro. E aí, eu acordava 4h30 da manhã pra pegar o primeiro ônibus, o primeiro metrô da minha cidade. Pra quem não sabe, eu moro na capital do meu país. Desculpa, eu acho que esse vai ser o único corte desse vídeo. Soltaram o alarme de um carro e tava muito chato, mas anyway. Eu tava. Eu acordava 4h30 da manhã, pegar o primeiro metrô do meu estado, porque no meu estado só tem esse metrô. E eu acordei 4h30 da manhã pra pegar o primeiro metrô de 5h30. E aí eu pegava esse metrô e ia até o último ponto dele. E depois pegava ainda mais um ônibus, né? Às vezes eu parava algumas estações antes pra pegar esse ônibus na porta de onde ele saía e pegava ele vazio. Algumas vezes, quando eu acordava. Mas e aí eu ia, chegava no meu trabalho, tinha que estar no meu trabalho 7h30. E com a quantidade de metrô e ônibus que eu tinha que pegar, ou eu chegava atrasado, tinha que estar lá 7h30, então ou eu chegava 8 horas, ou eu chegava 6h40. E eu escolhia chegar às 6h40, quase 7 horas, eu ficava meia hora mofando lá. E aí eu acabei falando, bom, eu tô aqui, vou trabalhar. E aí eu comecei a me sobrecarregar. E o que acontece é que essa, esse meu primeiro trabalho foi um pouco overwhelming, né? Foi me sobrecarregando, porque eu comecei nesse trabalho também uma bronca por não vestir a camisa. Eu tenho uma raiva dessa frase, mas ela é muito real, mas não vestir a camisa, e aí eu comecei a vestir a camisa. Comecei a dar sinais de interesse. Então eu fui dando sinais de interesse. E aí eu comecei a trabalhar e eu me sobrecarreguei. Então eu saía de lá 4h30 do trabalho. E aí eu tinha que pegar outro ônibus até aquela estação da rodoviária, né? Aquela última estação. E pegava um metrô consideravelmente cheio. Voltava pra casa tudo apertado. Muita gente. Isso quando eu não ia apertado, tá? Eu ia de sardinha também. Então o metrô de ida era cheio, de volta começava a ficar cheio, né? Porque tava todo mundo saindo dos seus trabalhos. Todo mundo saindo do trabalho e tudo mais. Então eu começava a ficar cheio também. O metrô em si. E aí ia pra essa estação rodoviária. E aí pegava o metrô até o meu ponto. E meu ponto não é perto da rodoviária, tá bom? Então eu descia nesse ponto. 5 e tralalá, assim, quase beirando as 6 horas. Chegava na casa dos meus pais às umas 6 horas, porque eu ainda morava lá, e eu estava exausto. Não me restava muito tempo à noite, então eu tinha na minha cabeça que, bom, eu vou fazer esse meu tempo render e valer, então eu vou jogar, eu vou tentar produzir conteúdo, mas eu nunca tinha energia pra nada. Às segundas-feiras eu tinha energia. Nas terças eu já tava cansado de ontem.
quintas eu estava cansado de segunda e terça, quintas de segunda, terça e quarta, entendeu? Era um cansaço que acumulava e que eu só matava no domingo, porque nem sábado. E às vezes não, todos os sábados eu trabalhava. Chegou um ponto que todos os sábados eu trabalhei, né? No início do trabalho lá nesse lugar, eu trabalhava por escala no sábado. E aí depois eles acharam que seria uma ideia muito melhor todos trabalharem no sábado. Só que aí dividir em horários, né? O que era pior ainda. Mas enfim. Então, eu não tinha tempo e agora eu virei professor, né? Eu virei professor. Já trabalhei agora em todas as escolas, já virei professor de inglês. E o que pega é que agora eu tenho tempo, né? Então a desculpa que eu dava, eu ignorei, mas eu me trouxe num estado mental, físico tão ruim que eu não tenho mais força. Eu quero fazer atividade física, quero ter esse estilo de vida, mas de manhã não dá. No final do dia eu penso em fazer isso, eu tenho que fazer planejamentos, eu tenho que fazer coisa da escola, e eu acabo procrastinando e ficando. Então eu tô com sobrepeso e preciso emagrecer, é preocupante, só que quando eu tô com sono, cansado, ou só muito feliz a ponto de eu querer ficar em casa, eu não fico. E aí agora eu sou o homem que eu era o homem que saía cedo. Hoje eu sou o homem que sai cedo, volta tarde e tá sempre cansado. E eu tenho 20 anos. Eu já tô cansado. O que eu posso tentar fazer, sei lá, é que com esses vídeos eu tô fazendo o curso do Arthur Miller, né? Que com esses cursos, desses vídeos, eu me auto-incentivo, porque eu tô gravando um pouco sobre como eu cheguei num ponto de estar com a depressão sazonal. Né? É o nome de autodiagnostiquei com a depressão sazonal, para deixar bem claro aqui. Só os sintomas são parecidos, e aí eu trouxe esse gancho pro vídeo, mas em eu achar que estou com uma depressão sazonal, logo depois de uma viagem, né, minha lua de mel, e aí os passos, eu trouxe os passos pro vídeo, não vou dar nenhum spoiler, mas eu trouxe os passos, e um deles é exercício, né, eu tenho que me exercitar para de certa forma melhorar, então eu vou tentar de certa forma me incentivar a me exercitar através desses vídeos, porque eu tenho que gravar. E aí depois do primeiro dia, o segundo dia fica mais fácil, e o terceiro fica mais fácil, o quarto fica mais fácil, e aí vai ficando mais difícil manter até que vira rotina. Só que eu não, longe de ser esses 21 dias, pra mim 21 dias não criam rotina, porque não vira um costume, porque pra mim eu fiquei uma semana em Gramado, não precisei de 21 dias pra querer ficar viajando todo dia. É só questão de mudar a minha cabeça, mas isso parece muito coach da minha parte de falar, né? Eu nem. Eu quero melhorar. Quero melhorar. Só que minha cabeça fica me sabotando. E de novo, parece um assunto bem coach da minha parte, né? Pois é. Eu não vou me arriscar a falar demais e me perder no que eu tô falando.